Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, como temos aprendido. Conforme escreveu João, no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Pai, continua ministrando no nosso coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ministrando a série Resgate. Iniciamos na semana passada. Quem estava aqui? Amém? Semana passada nós ministramos sobre a primeira ação da salvação em nós. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e recebemos Ele como nosso Senhor e permitimos que Ele seja nosso Senhor e Salvador, nós vimos que a salvação ela age em nós de 4 maneiras, em 4 etapas. E a primeira delas nós vimos na semana passada, que é a justificação. E a justificação nada mais é do que Jesus dizendo para nós que nós somos justos. Antes mesmo de limpar o nosso pecado, antes mesmo de limpar a sujeira que nós cometemos, Jesus vem através do seu sangue e declara que nós não temos culpa, declara que nós somos justos. E eu dei o exemplo de quando nós transferimos o ponto na carteira, quando alguém leva uma multa de trânsito. Às vezes a pessoa é culpada, levou multa, mas outra pessoa leva os pontos na carteira. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele levou para a carteira dele, para ele, os pontos de condenação e morte que estavam sobre nós. E hoje nós vamos ver a continuidade dessa palavra e a segunda etapa da salvação agindo em nós, que é a regeneração. Diga comigo, regeneração. Regeneração. Amém? Nós vimos na semana passada a origem do mal. Vocês lembram que eu contei a história, desde lá do começo, lá do céu, quando houve um grande conflito, o pecado entrou no mundo, esse vírus de morte. E a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, todos os homens passaram a ser pecadores e começaram a carregar uma condenação de morte sobre a sua vida, por conta do pecado. O tempo passou, Jesus chegou, através do seu sangue nós somos justificados, mas existe algo além disso. E nós lemos nesse texto uma expressão dita por Nicodemos, que era um mestre da lei, chamada nascer de novo. E eu pergunto a vocês nessa noite: é possível alguém já crescido, forte, adulto, ou mesmo jovem, adolescente, voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não, nós sabemos que não, né? Mas existe um princípio na palavra de Deus chamado novo nascimento. E é justamente sobre isso que se refere a regeneração. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É possível nascer de novo, e esse é o tema dessa palavra. Irmãos, esse texto que a gente leu em João capítulo 3 é uma narrativa muito famosa de Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um cara que conhecia muita coisa, que ensinava nas sinagogas, não era alguém que agora que tinha ouvido falar sobre Deus, era um cara que cresceu aprendendo sobre Deus, conhecia todas as escrituras, e a Bíblia diz que à noite, a Bíblia traz esse detalhe, à noite, ele encontra Jesus e começa a fazer umas perguntas, porque os mestres da lei se chocavam muito com Jesus. E esse Nicodemos, ele chega e diz assim: Jesus, é o seguinte, a gente sabe que o Senhor faz milagres, é impossível dizer que Deus não está contigo, porque a gente vê cego andando, paralítico andando, morto ressuscitando, a gente vê tantas coisas que o Senhor faz. E Jesus interrompe ele e diz assim: Nicodemos, como que se Jesus quisesse dizer, não basta saber isso, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, Jesus diz para ele, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos faz essa pergunta que talvez muitos se fizeram aqui: peraí, é possível nascer de novo?
Será nós grande, vamos voltar para a barriga da nossa mãe, ter uma nova gestação e nascer de novo sem pecado? Não. E Jesus responde com ironia, dizendo, opa, peraí, tu é um mestre da lei, tu conhece as escrituras e tu não sabe disso que eu estou falando? E aí Jesus explica o que ele estava falando. Ele diz, verdadeiramente é necessário nascer da água e do Espírito, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Então nós vamos ver nessa noite, irmãos, que esse novo nascimento, que essa etapa de regeneração da nossa vida, passa por dois grandes momentos, por duas grandes lacunas, dois grandes pilares. O primeiro deles, diga comigo, nascer da água. Irmãos, quando a Bíblia fala de nascer da água, Efésios 5:25, não precisa abrir, diz assim, Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesma por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra. Grande parte das vezes que a Bíblia faz menção de água, a Bíblia está se referindo à palavra. Muita gente acha que quando Jesus falou, é necessário nascer da água, ele estava fazendo uma alusão ao batismo nas águas. Mas não tem nada a ver o batismo das águas nessa passagem, porque se assim fosse, nós estaríamos dizendo que a regeneração e a salvação dependem de um ato humano. Mas a regeneração, como nós vimos na semana passada, e todo o processo da salvação é puramente por graça, favor imerecido, não depende de nada que nós façamos. Quando Jesus fala que é necessário nascer da água, Jesus está falando que é necessário que haja em nós um processo de purificação por meio da sua palavra. Não basta apenas ser justificado e declarado sem culpa. A salvação, o ato de Jesus na cruz, é também para nos fazer nascer de novo, a começar por nascer da água. Ou seja, ser purificado por meio da palavra. Isso fala de um alinhamento da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa conduta, com a palavra de Deus. A partir do momento que Jesus chega na nossa vida, que nós abrimos o coração para Ele, é necessário, e um dos primeiros efeitos da salvação em nós, o alinhamento da nossa vida com a sua palavra. E como que se dá isso? O próprio Espírito desperta em nós uma incomodação com as coisas que não estão como devem estar. Porque quando Jesus chega, Ele nos dá uma nova vida. Jesus faz tudo novo. E eu quero que você mentalize agora, imagine que você ganhou uma casa nova, uma casa linda, uma mansão, com piscina, com tudo que tem direito. Você ganhou essa casa e você precisa se mudar para lá. Você vai levar os móveis velhos da sua casa? Talvez alguma coisa ou outra dê para aproveitar, mas quando há uma mudança de casa, de residência, boa parte dos móveis que tem em uma não vai caber na outra, boa parte da cortina que tem numa casa não vai ficar legal na outra. Por quê? Porque os utensílios de uma casa são para uma casa, os utensílios de outra casa são para outra casa. Quando nós falamos que Jesus chega na nossa vida, tem muito utensílio na nossa vida, comportamento, atitude, sentimentos, vontades, que não condizem com essa nova vida que Jesus nos dá. E é necessário deixar para trás e abraçar esse novo que vem. Portanto, o nascer da palavra é isso, é esse sepultamento para as coisas que nos afastam de Deus. Eu dizer, peraí, antes de Jesus chegar, eu tinha umas vontades aí que eu não posso mais ter. Eu tinha umas atitudes que eu não posso mais ter. Eu tinha um temperamento que eu vou ter que começar a cuidar um pouquinho, porque não condiz mais com o que está na palavra. Antes eu gostava de mentir para conseguir uns benefícios, agora a Bíblia diz que eu não posso. Esse processo chama-se nascer da água, quando vem essa nova natureza e nos faz alinhar a nossa vida com a palavra. E nesse momento muita gente entra em choque. Porque a pessoa diz assim, meu Deus, minha vida estava tão tranquila, mas agora que Jesus chegou parece que está tudo errado. Parece que tudo que eu estou fazendo está errado, eu vou ter que mudar toda a minha vida. Mas na verdade, irmãos, como alguém certa vez ilustrou muito bem, nosso coração sem Jesus, ele é como um quarto escuro, bagunçado. Quando Jesus chega, ele simplesmente acende a luz e a gente enxerga a bagunça que já tinha antes. Então essa condição de desespero não é o que Jesus fez, mas foi o que nós mesmos fizemos na nossa vida sem Jesus. E aí esse nascer da água passa por sepultar essas velhas manias, esses velhos comportamentos,
e abrirmos a nossa vida para essa casa nova que vem de Jesus. Amém? Batismo de água, esse nascer da água, é um alinhamento da nossa vida com a palavra. E aí Jesus fala outra coisa, é necessário também nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito, irmãos, é algo que acontece praticamente de forma instantânea com a justificação que nós vimos na semana passada. O nascer do Espírito é receber uma natureza totalmente nova. No momento em que nós recebemos a Jesus e que somos justificados, declarados sem culpa, Deus libera sobre nós uma nova natureza. E esse nascer do Espírito fala de um novo intelecto, de novos pensamentos, de novos desejos, fala de uma transformação, irmãos, de dentro para fora. Tem muito crente dentro da igreja que acha que já nasceu do Espírito porque transformou algumas coisas fora, mas por dentro continua uma carcaça podre. O nascer do Espírito é uma transformação de dentro para fora. É quando o Espírito Santo libera sobre nós uma nova natureza. E aí a gente ouve aqueles testemunhos de pessoas que vêm para Jesus e dizem: meu Deus, depois que eu abri o meu coração para Jesus, eu sinto uma paz que eu não sentia antes, eu sinto uma alegria, eu consigo passar por situações que antes eu passava em desespero, mas hoje eu passo em paz. Por quê? Porque temos uma nova natureza espiritual. Irmãos, até Jesus chegar na nossa vida, nós sobrevivemos. A partir do momento que Jesus chega e o Espírito Santo entra em nós, e há em nós esse nascer do Espírito, a nossa vida é ativada e nós deixamos de sobreviver e passamos a viver. Nós só conhecemos, irmãos, o que é viver, e eu pago para ver isso aí em você. Nós só conhecemos o que é viver quando Jesus chega na nossa vida e faz com que nós venhamos a nascer de novo pelo Espírito Santo. Esse novo nascimento vem por meio do Espírito, um novo estilo de vida, gente. Não é ter uma religião, e muita gente acha que ter Jesus é ter uma religião. Não. Quando Jesus chega, Ele nos dá um novo padrão de vida, um novo estilo de vida. Alguém já estudou, já viu falar dos hippies? Pode falar, gente. Sim, todo mundo já viu. Eles têm um jeito totalmente diferente. Mas não é que eles são assim quando eles saem de casa ou quando eles vão. Eles vivem assim, é um estilo de vida. O nascer de novo é o Espírito Santo incutindo em nós um novo estilo de vida. E agora sim, o que não aconteceu na justificação, acontece na regeneração, que é a troca dessas vestes de pecado por vestes limpas. Jesus, depois que nos limpou, depois que nos declarou sem culpa, depois que nos justificou, Ele tira de nós toda mancha de pecado, toda mancha de sujeira, tudo aquilo que nós causamos, tudo aquilo que nós cometemos, que nós fizemos, que sujou a nossa vida, espiritualmente falando. Jesus vem e por meio desse nascer de novo, Ele troca essas vestes sujas, limpa toda a sujeira que há em nós e coloca em nós vestes limpas, porque agora é uma nova vida. Amém? Esse é o processo de nascer de novo. 2 Coríntios 5:17, vamos abrir rapidinho para ver o que diz lá? Segunda Coríntios 5:17. Está na tela, vamos ler? Olha o que diz lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação ou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo está falando da regeneração. Jesus transformou tudo que tinha de velho e podre na nossa vida. Tudo que era o que a Bíblia chama de trapos de imundícia, que são as nossas obras. Jesus vem e transforma em coisas novas. E aí Paulo diz aqui nesse versículo: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu era dominado por desejos impuros, agora eu não sou mais dominado por desejos impuros. Por quê? As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo. E a salvação, irmãos, não fala apenas da nossa vida espiritual. A salvação, ela passa e faz novo todas as áreas da nossa vida.
Quando alguém abre verdadeiramente seu coração para Jesus, tem a sua vida transformada, a sua casa transformada, a sua família transformada, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E sabe, ontem eu estava dando aula no ITQ sobre Pentateuco, lá na criação, e nós falávamos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias, e o homem foi assim a coroa da criação, a cerejinha do bolo. Deus deixou assim o melhor para o final. Deus criou toda a criação por meio da palavra. Façamos. O homem, ele formou, ele moldou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que ele soprou no homem um fôlego de vida, e a única criação de Deus que foi feita à sua imagem e semelhança é o homem. Deus não fez o cachorro à sua imagem e semelhança, a árvore, nada disso, só o homem. Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, esse vírus destruiu a nossa imagem e nos tornou diferentes de Deus. Porque Deus tem uma natureza santa, perfeita, pura. Quando o pecado entra na nossa vida, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que mais dói o coração de Deus. Mas quando Jesus vem, nos justifica e nos regenera, na verdade Ele não está apenas nos dando uma nova vida, Ele está restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus. A regeneração é isso, é restaurar em nós, regenerar, fazer de novo, tornar novo, fazer de novo. Trazer novamente a nós a imagem e a semelhança de Deus. Lembra o exemplo que eu dei semana passada? Porque Jesus, o sangue dele se posiciona na nossa frente. E quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus que já nos lavou. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E a pergunta é, como ocorre a regeneração? Porque a justificação a gente viu que ocorre por meio da fé, muito bem. A gente viu que a justificação ocorre por meio da fé. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós somos justificados de todo pecado, de toda sujeira. Agora, a regeneração, ela vem junto nesse pacote por meio da fé, e nós podemos incluir uma outra palavrinha aqui, que é o arrependimento. Quando nós olhamos para a nossa vida sem Jesus, e a gente vê tudo que a gente fez, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente que vem para Jesus e não era uma má pessoa. Às vezes a gente generaliza, dizendo que a vida era uma podridão, não sei o quê. Tem muita gente de muito bom caráter que vem para Jesus e olha e diz assim, olha, minha vida não era errada, agora eu recebi a Jesus. Mas mesmo essas pessoas enxergam um contraste absurdo na sua vida quando Jesus chega. Porque existe, irmãos, um espaço no coração do homem que, por mais bom que eu seja, por mais bom caráter que eu tenha, só Jesus pode preencher. E só Jesus pode me levar ao Pai. Nós vimos isso na semana passada. Agora, a regeneração ela acontece de forma, como consequência, vamos assim dizer, do arrependimento. Quando eu olho para a minha vida, eu digo, meu Deus, eu errei pra caramba, hein? Meu Deus, eu cometi muito pecado. Meu Deus, eu fiz muita coisa que não devia. Meu Deus, a minha vida está desalinhada com a palavra de Deus. Eu nem lembro de Deus na minha vida. Quando há o arrependimento e a gente chega diante de Deus e diz assim, Pai, me perdoa por isso. Senhor, pisei na bola. Nesse instante, Jesus nos justifica e nos dá uma nova vida. Então, a justificação ela vem basicamente por meio da fé, mas a regeneração ela vem basicamente por meio do arrependimento. Todos os dias, irmãos, nós precisamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. Todos os dias. Não é uma vez que aconteceu, que eu fui lá na frente no altar, chorei. Todos os dias a gente precisa dizer, Senhor, me perdoa. Porque às vezes, sem pensar e sem saber, a gente está pecando. Se um dia você chegar para dormir e dizer assim, Papai do céu, hoje eu estou com a minha consciência tranquila porque eu não pequei. Aí tu dobra o teu joelho e ora muito, porque, nossa, irmão, se a tua consciência já está te inibindo de perceber que tu pecou, a coisa está feia. Nós todos os dias precisamos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se hoje eu manchei as vestes que tu me deste, limpa elas, Senhor, purifica. Espírito Santo, libera mais da tua vida sobre mim. E esse processo de regeneração, ele vai ocorrendo. Para nós entendermos de uma forma clara, e não pode ficar confusão nisso aqui, irmãos, nós estamos falando de processo da salvação. Amém?
a justificação e a regeneração, elas acontecem basicamente uma vez na nossa vida. E depois, se eu peco, aí vem um outro processo que é na semana que vem, que se chama santificação. Mas a regeneração, esse novo nascimento, ele é um marco na nossa vida, de antes e depois. Quantos aqui lembram do momento em que aceitaram Jesus, viveram uma experiência linda, e hoje ainda lembram desse antes e depois nas suas vidas? Quantos lembram? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse novo nascimento, esse antes e depois na nossa vida. E se você olha para a sua vida hoje, você diz, eu já nasci de novo, mas a minha vida continua a mesma coisa, irmão querido, você ainda não nasceu de novo. Sinto lhe informar. E sinto mesmo em informar que muita gente dentro da igreja acha que nasceu de novo, mas ainda não morreu para as coisas da carne. Ainda não permitiu essa vida do Espírito entrar e fazer uma coisa nova aí. Gente, para a gente concluir, eu trouxe aqui uma ilustração bem clara. Eu gostaria de um diácono que me ajudasse a colocar isso aqui no meio, por gentileza. Fiquem tranquilos que nada vai explodir, tá? Assim espero. Irmãos, para nós entendermos exatamente o que é esse processo de regeneração na nossa vida, esse nascer de novo, essa transformação da nossa vida, eu trouxe aqui esse vaso de água que representa eu e você. E esse aqui foi o estado que Deus nos criou, sabe, irmãos? Um estado de pureza. Um estado... Tá limpa essa água? Tá limpa, pode confiar. Tá limpa, dá para ver o outro lado, ó. Tá limpinha, tá cristalina. Esse aqui foi o estado que Deus criou o homem, lá no princípio, no Jardim do Éden. E aí nós vimos na semana passada que entrou uma coisa desgraçada no mundo chamada pecado, que está representado aqui por essa coisa suja, escura, né? E a partir do momento que o homem cede ao pecado, e o pecado entra no mundo, olha o que ele faz com a nossa natureza, irmãos. Ele contamina toda a nossa natureza. Isso foi o que o pecado fez conosco. Ele nos contaminou por completo. Por completo. Aquela água, alguém toma essa água aqui agora? Foi isso que o pecado fez conosco. Todo aquele ambiente de pureza que existia em nós, aquela pureza de sentimentos, de atitudes que existia no homem, quando Satanás entra no mundo e quando Satanás toca no homem através do pecado, é isso que acontece com a nossa natureza. Somos todos contaminados. E como eu disse na semana passada, hoje a Bíblia diz que quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, porque o mundo jaz maligno, o pecado está no mundo. E somente o sangue de Jesus é que pode nos purificar. Agora, no conceito que nós vimos semana passada, da justificação, o que seria? Essa água está suja? Sim. Posso jogar fora essa água? Não serve para mais nada. O conceito da justificação é Jesus chegando e dizendo, essa água está limpa. Ninguém vai jogar essa água fora. Que é justamente isso, tirar de nós a condenação que existia. Uma vez que o pecado entrou em nós, nós estávamos condenados à morte. Quem olhasse para nós podia dizer, vai morrer, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Agora, pode ser. Esse negócio era para descer, não desceu. Sou pastor, não sou cientista, né? Fazer o quê? Mas vai dar certo. O pecado nos contamina. Agora, Jesus Cristo, ele providencia a salvação. A justificação é eu declarar sem culpa. A regeneração é quando a natureza de Jesus, representada por essa água aqui, ela vem sobre nós e ela faz com que a nossa natureza volte a ser pura outra vez. Olha só. Não é simplesmente uma marca externa. Obrigado, Val. Não é só uma marca externa. É uma transformação de dentro para fora. Isso que nós vimos aqui representado é o que acontece comigo e com você, com o nosso coração, quando Jesus chega e nos faz nascer de novo. Para a gente entender bem, coloque na tela, por favor, Consta. 1 João, capítulo 5,
versículo 1 ao versículo 4. Olha lá o que diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. 3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. O que é nascido de Deus, o que é regenerado, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantos aqui são nascidos de Deus? Há uma promessa para nós nesse versículo, de que todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Não por mérito próprio, mas porque já tivemos a nossa natureza pecaminosa totalmente transformada, quando a natureza do Espírito desceu sobre nós e nós tivemos um novo nascimento. Amém? Fique de pé no seu lugar.